Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o Meia Pantufa, episódio 2. Episódio 2 ou episódio 1, parte 2? Porque hoje a gente vai falar também sobre Oscar 2021. Eu tô aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. E aí, galera? E Carolina Jordão. Tudo bom? Tô aqui com os meus amigos Gustavo e Carolina e hoje a gente vai falar sobre os 4 filmes restantes nesse episódio 1, parte 2, episódio 2. Carol, de forma bem genérica, sem fazer nenhum comentário ainda, essa lista de agora da parte 2 tá com os melhores filmes ou a anterior é melhor? Pra mim essa é melhor. E você, Gustavo, o que você acha? Ah, meu coração tá dividido. Eu não sei. Os dois. Não consigo Muito bom. Beleza, resposta mureteira. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Qual lista vai ganhar mais prêmios técnicos, Gustavo? Essa lista aqui ou a lista do episódio passado? Aí sim, aí eu acho que aí é do episódio passado. Concorda, Carol? Essa agora eu vou ser no muro. Eu acho que tá bem dividido. Tem algumas categorias. Tem algumas categorias técnicas que eu acho que os filmes dessa lista ganham. Ótimo, muito bom. Então, sem mais delongas, passamos agora pro tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai falar um pouquinho sobre os últimos 4 indicados a melhor filme no Oscar 2021, no Meia Opinião. Alguns spoilers, nada muito brusco não, exceto um filme ou outro, nada muito brusco, mas já tem alguns spoilers, tá? Então fiquem atentos. E pra não enrolar demais, que a lista tá muito boa nesse segundo episódio, a gente já vai começar com o amplo favorito, o queridinho da vez, Nomadland. Escrito e dirigido pela Chloe Zhao e baseado no livro da Jessica Bruder, Nomadland conta a história de Fern, interpretada pela mais uma vez espetacular Frances McDormand, que perde tudo na Grande Recessão de 2008, que atinge os próximos 3 anos ali, e embarca em uma jornada pelo oeste dos Estados Unidos. Carol, o favoritismo desse filme se justifica? Fala pra gente o que você achou. Pra mim, sim. O Nomadland é um filme com uma pegada bem documental, né? Ele tem uma cara de documentário, com cenas com silêncio ou às vezes uma música clássica assim de fundo para dar um teor mais até melancólico, uma fotografia sempre de muita paisagem, muito carregada em azul. Ele tem um clima todo voltado para melancolia, que eu acho que é para traduzir um pouco a solidão. Então é um filme muito genial da forma com que ele foi dirigido. Eu acho que a Chloe foi muito feliz no que ela fez. E contar também com a atuação da Frances ajuda muito. Eu acho que ela dá um quê muito bom pra personagem, pra protagonista. E que atriz, né? Nossa, fantástica, meu Deus. Além de tudo isso, além dele ser já um filme muito bonito e com atuações muito boas, fora a Frances também, eu acho que a maioria dos nômades são realmente nômades. Eu acho que isso dá também um quê diferente pro filme, fica tudo muito natural. E a Chloe também faz várias críticas assim ao sistema capitalista, até mostrando que a empresa onde a Frances estava trabalhando quebrou, e depois ela fala muito de desemprego e empregos talvez informais e subalternos, porque ela fica pulando de emprego em emprego, sempre pagando muito pouco para conseguir viver a vida.
E os nômades que são retratados lá, alguns estão fazendo isso, vivendo em vans e ônibus e etc. Porque querem, mas outros é porque essa é a única chance e forma de vida que eles têm. Eles não conseguem mais empregos formais e ficam pulando disso. Acho que por isso até é uma crítica ao sistema capitalista que os Estados Unidos vive. E além dessa crítica assim, que constrói, eu acho que o filme foi muito inteligente em mostrar uma parcela da população que às vezes a gente não vê muito, que são os idosos, e são os idosos que escolhem um outro estilo de vida, que é esse estilo nômade. E também levanta aquela questão de o que a gente faz com os nossos idosos, como a gente cuida deles, como o governo pode auxiliar essas pessoas. A Frances também, a história da personagem também vem carregada de conflitos internos. Então, além de todas essas questões, tem também o luto que ela está vivendo da perda do marido. E é muito incrível como os conflitos dela ficam sempre muito internos, sempre muito subentendido, porque ela não conversa muito. Acho que tem uma cena só que ela fala mais abertamente sobre a morte do marido com um nômade que perdeu o filho. E eu acho que isso cria mais na gente que está assistindo esse sentimento de solidão. É muito até incrível como aquelas cenas que ela tá no Ano Novo são construídas, porque dá vontade de entrar no filme e dar um abraço nela, porque ela tá falando Feliz Ano Novo sozinha, comemorando sozinha, e você fica, gente, alguém abraça essa mulher, por favor? Não, eu vou Vocês vão chorar perceber aqui. Durante esse ano, gente, que a Carol é a chorona do grupo, tá? Isso vai Com ficar muito certeza. claro pra vocês. Especialmente no episódio de hoje. Espera só a gente chegar num filme específico lá no A gente vai certeza. chorar aqui, né? Começa a Dá sessão até de vontade, descarrego da ó a chuva. lágrima. E só pra contextualizar uma coisa que a Carol falou, sobre o filme ter um caráter muito documental, esse filme é classificado como um docudrama. O que isso significa em termos técnicos? Isso significa dizer que a gente tem uma história ali, a história da Frances McDormand é montada, ela é um personagem construído, escrito, mas o desenvolvimento do filme, o desenho do filme, tem aspectos muito documentais mesmo. Então o filme tem as suas partes que são interpretadas e ele tem as suas partes que são reais. Como ela disse, você trata com nômades de verdade, ela faz uma viagem que conhece uma série de pessoas e isso é tudo real. Então o filme tem essa mescla de realidade e atuação, e eu diria que bastante bem feita e impecável, não acha, Gustavo? Nossa, palavras milimetricamente pra me colocar contra a parede, parte 2, episódio 2. Impecável é uma palavra bem forte, mas eu acho que... Eu guiei sua opinião. Eu acho que nesse filme, eu acho que a gente encontra uma balança entre... porque muitos dos personagens não são atores, muitas das situações e do que ela tá filmando são coisas que existem e que ela não tem controle, né? Então ela precisa muito mais fazer as decisões de cena do que montar uma cena, e isso faz parte na direção, assim, eu acho que em termos de escolha é uma coisa que vai muito do feeling, né? De como o diretor vai se portar no momento de fazer o filme, e não aquela... o que a gente teve, por exemplo, no episódio passado, que foi sobre o Mank, que foi um roteiro de tantos anos atrás, que o Fincher conversou com o pai dele sobre o roteiro, eles já sabiam sobre o que ia ser feito o filme, e assim, é um filme exatamente do jeito que foi pensado. Eu acho que esses detalhezinhos trazem uma leveza e uma sensibilidade pro filme, que é aí que tá o impecável que você falou. Eu acho que o filme, ele é impecável porque ele quer mostrar o humano, ele quer mostrar a humanidade das pessoas por trás daquelas situações. Então, por mais que a gente tente roteirizar essas coisas, e o filme tem um roteiro, né? É um docudrama, é um mockumentary, ele tem uma história para ser contada, mas a participação daquelas pessoas que vivem de verdade aquelas situações trazem total o nosso olhar para aquela protagonista. Então
você consegue entender o que ela tá passando, porque as situações que as pessoas ao redor dela estão passando é a mesma dela. Então elas contam histórias parecidas com a dela e é aquilo, é viver aquela vida, é viver aquilo. Então é um filme muito imersivo, muito tocante, né? Muito humano, e eu acho que é daí que vem essa questão aí toda do impecável, porque ele é um filme humanamente, assim, emocionalmente muito bem posicionado, muito bem colocado. Eu achei isso muito, muito foda no filme. E com aspectos técnicos muito relevantes também, né? Como a Carol mencionou, escolhas por fotografia e as escolhas de direção da Chloe são, assim, do meu ponto de vista, assim como a Carol falou, é um favoritismo que se justifica, especialmente pela Chloe, porque eu não consigo imaginar como foi difícil fazer uma direção de um filme que tem realidade e tem roteiro no meio, e você ter que trabalhar com essa nuance de forma muito cuidadosa, e eu acho que ela acerta no ponto. Carol, inclusive falando sobre isso, o que você achou? O que você acha das chances da Frances e da Chloe na premiação? Você acha que esse formato um pouco diferente, fora do padrão, ele prejudica ou ele melhora as chances das duas a vencerem como melhor atriz e vencer como melhor diretora? Só um parêntese. É porque o Gusta falou que ele é um mockumentary, mas ele não é. Porque mockumentary é sempre zoeira. Porque mockumentary é tipo The Office, é de mentira, mal. né? E como que é o termo em inglês pra isso? Não tem, é docudrama. Docudrama. Mockumentary é sempre a zoeira. É sempre zoando. É legal, porque aí a gente tem a participação do público. As pessoas já estão comentando, corrigindo, e é isso aí mesmo, galera. A gente precisa disso, hein? Engajamento, vamos lá. Eu gostei muito da atuação da Frances. Eu acho que ela tem chance na categoria, sim. E pra mim, esse filme talvez esteja bem no topo de chance de ganhar, tanto como melhor filme, quanto direção, quanto fotografia. Eu acho que a Chloe foi muito feliz nas escolhas dela. Inclusive, por ela fazer um filme bem diferente, tipo, fazer um docudrama, o que não é fácil, porque às vezes é igual o Gustavo falou, você não enfia muito seu dedo na cena, você filma a cena e trabalha com ela depois na edição. Ela conseguiu ser muito feliz nas cenas que ela escolheu, em todos os planos de fotografia. Todo o filme é muito bonito e muito bem feito. Então, eu acho que ele é um forte candidato para as categorias. Ele ganhou o Globo de Ouro, né? Então já vem assim com esse peso. E vai ser uma briga bem boa. Eu acho que ele tá bem no páreo aí de ganhar várias categorias. Muito bom. Gustavo, a Viola Davis ganhou o SAG. E para quem não acompanha, o SAG, Screen Actors Guild, ele é o maior termômetro para as categorias de atuação. Correndo o risco de citar um dado errado aqui, em cerca de 90% das vezes, os vencedores dos Oscars de atuação são os mesmos vencedores do SAG. E foi até um pouco surpreendente que a Viola tenha ganhado, porque você tinha, como eu comentei no episódio passado, nós temos uma categoria muito forte para melhor atriz. E eu queria saber o que você acha. Você acha que isso é um ponto fora da curva e que a Frances ainda vem como favorita para o Oscar? Dessa vez vai ser uma das vezes em que o SAG discorda do Oscar? Ou você acha que a gente tem alguma questão que faz a Frances correr em segundo colocado? A categoria ela é muito forte, mas ela já tinha os seus preferidos, né? Eu acho que a Frances McDormand, a Viola Davis e, no meu caso, a Vanessa Kirby. Que também a Vanessa Kirby, na verdade... Desculpa te interromper, mas a Vanessa Kirby, na verdade, pelo lobby e pelos rumores, ela tá na frente das duas. A Viola ganhou o SAG, mas a Vanessa tá principal indicada por Pieces of a Woman, que é da Netflix, pra quem quiser acompanhar também. Assim, esse episódio a gente tá só aquele aqui, né? Mas uma noite chega e com ela a depressão. Esse Pieces of a Woman... gente, que sabor de choro, que depressão. Gostinho de lágrimas. Deus. Nossa.
Então, eu não recomendo assistir se você tiver com o emocional abalado, tá? Não assista nenhum dos filmes que a gente vai comentar hoje se você tiver com o emocional abalado. Pieces of a Woman é um filme que a gente não vai falar aqui, né? Assim, então acho que vale um asterisco, um apontamento pra ele. É um filme que a Vanessa Kirby, o filme é dela. A gente tem o Shia LaBeouf lá, eu não lembro como é que pronuncia o nome dele. Mas a gente tem ele também, que tá muito bom no filme. Mas ela carrega o filme nas costas. É um filme sobre perda parental, né? Sobre perda parental não, né? A perda, na verdade, é do filho que ela tem. Isso não é spoiler, gente. Ela perde o filho nos primeiros 20 minutos. É a sinopse do filme. Então, ela entrega, 20 minutos assim, de um plano sequência, vale constatar. De um plano então, sequência. A gente tem uma esnobada aí na direção, né? É incrível, inclusive, esses 30 minutos aí do filme. E eu acho que, assim, ela entregou muito nesse filme. Assim, ela tem uma carga dramática muito forte. E o peso da história, né, traz pra ela uma atuação que ela entrega. Ela consegue entregar o filme inteiro, assim. Eu acho que a Vanessa Kirby tá muito bem. O filme da Viola Davis, A Voz Suprema do Blues, eu não gosto. Eu não gostei desse filme, já vou falar agora. Eu acho que ele tem muita cara de Netflix de novo, aquela reclamação nossa, chata. Mas é um filme, assim, que tem uma uma sequência de cenas que irrita. Por mais que a gente goste assim, de ver as pequenas vozes, as pequenas causas entrando em jogo. É diferente, por exemplo, de você fazer isso num som do silêncio, no Sound of Metal, e fazer como eles fizeram na Voz Suprema do Blues, que é uma coisa extremamente performática, caricata, Netflix, assim, ao extremo, sabe? Então, assim, eu acho que a Viola Davis, ela tá muito bem, mas a Viola Davis é muito boa. Eu acho que o ponto é esse, a Viola Davis é muito boa em tudo que ela faz. Ela é a Meryl Streep, praticamente. Ela é a nossa... Aí é o Batman. Faria o Batman se ela quisesse. Então, Vanessa Kirby ou Frances? Então, eu daria pra Vanessa Kirby, porque esse filme da Vanessa Kirby me impactou muito mais do que o Nomadland. Eu não sei se a história do Nomadland, ela me passou... como eu falei, eu elogiei o filme, sei de tudo que ele é, mas eu acho que a história de Nomadland me passou muito batida. Eu interpreto, assim, o recorte do filme como muito bom, muito importante, muito forte, mas ao mesmo tempo foi um filme que passou e depois eu não lembrava mais dele. E o Pieces of a Woman ficou mais comigo, então a interpretação da Vanessa Kirby eu daria pra ela. Boa, a singela montanha-russa emocional que a gente vê em Minari. Minari é o quarto longa do Lee Isaac Chung, que também escreveu o roteiro, e traz pra tela a história de uma família coreana que passa a viver numa fazenda no Arkansas, um estado dos Estados Unidos, nos anos 80. Gustavo, e aí, Minari? Aí, ó, tá um que não dá depressão, né? É aquele filme gostoso. Dá, também, mas vai e volta. Mas depois... ele vai e volta, é uma montanha-russa. É porque é tristeza, não é depressão, entendeu? Já fica aí toda a questão... Tem que ficar a diferenciação. Fica a diferenciação. Então, eu acho que Minari é filme gostosinho de ver, né? Você assiste o filme inteiro, assim, que fofo, que fofo. Eu gosto de Minari porque... primeiro, alguns apontamentos, assim. Minari é um filme que ele tá sendo indicado a melhor filme. Ele é um filme americano, mas ele é parcialmente, né? Boa parte dele é falado em coreano. Então ele não é um 70%, filme... 70%, digamos assim, talvez mais, né? Ele não é um filme coreano como foi o Parasita, que era um filme coreano. Produção coreana, atores coreanos, 100% falado em coreano, pessoas presas em lugares coreanos e... em porões coreanos, de mansões coreanas. Então, eu gosto porque é um filme que, no fim das contas, resolve, de todos esses do Oscar, assim, que emocionam muito, ele resolve falar de um tema que é família, que todo mundo tem o seu núcleo familiar de alguma forma. Eles resolvem falar sobre um tema que é muito comum a todo mundo de uma forma muito delicada. E é uma construção narrativa muito familiar também. Então, onde as pessoas assentam as suas esperanças, onde as pessoas conseguem definir quem elas são,
onde que elas encontram o diferente. Quem leva essas pessoas pro diferente é a família, porque é o seu primeiro contato. Então ele vai costurando essa dinâmica familiar pequena, do grupo que tá ali se organizando da forma que consegue, de uma forma muito fofa, assim, muito particular. Eu gosto muito de Minari por causa disso. Carol, e aí? Fala pra gente sua impressão sobre Minari. Eu gostei muito de Minari. Eu acho que talvez por ter sido uma história que o diretor e roteirista se baseou um pouco no que ele viveu, tudo é muito representado de uma forma sincera e natural. Você se identifica muito com os personagens porque poderia ser a sua família, poderia acontecer aquilo com você. E eu queria fazer um destaque gigantesco para a atuação daquela mulher que faz a avó. Meu Deus do céu, gente, só choro. Eu não quis se arriscar nos nomes dessa vez. Ela tá indicada, filho, né? Espero que vocês compreendam. Ela pra mim tá... Ela mesma. Não sei, ela mesma. Ela tá fantástica e eu acho que também ganha vários pontos por mostrar a vida como ela é e mostrar os conflitos. E assim, chegou o conflito, resolveu ou não, vida continua, gente, a vida não para. Então, tipo assim, é legal isso no filme, que é tudo natural. Tipo, gente, a vida segue, não tem o que fazer. Não vou ficar retratando isso de uma forma melancólica, apesar de ser bem triste o acontecimento e todo o entorno disso. Mas isso é muito bom no filme. Inclusive, eu queria até... Agora eu vou dar uma de host e fazer uma pergunta pra vocês, porque eu li uma crítica que justamente criticava a parte da sutileza do filme. Quem escreveu falou que achava que a sutileza pesada, como estava retratada, ela fazia o telespectador se perder e não se conectar mais com a história. Eu discordei completamente, porque eu acho que isso fez com que eu visse mais o filme e me identificasse mais. Eu queria saber o que vocês acharam disso, se vocês acham que faz sentido ou não. Então, Carol, eu tô contigo, na verdade. Eu acho assim... Eu acho que esse tipo de crítica vem de um vício hollywoodiano muito forte. Apesar de o filme ser americano, ele tem uma pegada diferente. Ele tem uma pegada asiática, ele tem uma pegada coreana. E isso pra mim é muito claro no desenvolvimento do filme, no andar do filme. O filme é muito singelo, já usei essa palavra hoje, mas vou repeti-la. Porque justamente por conta desses excelentes pontos que você trouxe, a vida segue. Todas aquelas coisas ali são muito familiares. E muito familiares a muitas famílias que passaram dificuldade de adaptação, que têm filhos pequenos que estranham as coisas, que estão descobrindo o mundo novo em volta deles. Então, assim, eu acredito que o filme, para um público geral, o público de cinema, por exemplo, ele vai sim soar arrastado. Porque ele tem um mecanismo de funcionamento que é muito diferente do que a gente costuma entender por drama familiar, que são as nossas referências hollywoodianas. Então eu tenho muito essa impressão de que é proposital, que o filme é conduzido a rédea curta. O Lee Isaac sabe muito bem o que ele está fazendo, muito bem a história que ele quer contar. E eu acho que essa sutileza engrandece o filme porque... Você não tem um grande momento de clímax. Você não tem um filme que se desenha para um clímax no terceiro ato. Você tem um filme equilibrado, que até por isso eu utilizei a analogia da montanha-russa. É um filme que vai e volta nos seus clímaxes, porque a vida é assim. Porque a gente sobe e desce, nós vamos ter bons momentos e maus momentos. O que você acha, Gustavo? Agora não vou te impelir a concordar comigo. Dê a sua opinião. Poético. Poético o filme, singelo. Eu pesquisei aqui enquanto você estava falando sinônimos para singelo, para ser usado a próxima vez. A gente tem cotidiano, frequente, geral, prosaico, ordinário. Da próxima vez a gente prosaico é maravilhoso. Quando a gente inaugurar o nosso WordPress, todas as nossas resenhas vão ter prosaico no meio. Prosaico. Então, eu acho que o filme ele trabalha essa questão do singelo, do poético, né, do filmar o ordinário, o que é comum, o tempo todo, né? Os diálogos dele são assim.
a gente celebra as conquistas dos personagens, de todos os personagens. A gente vai celebrando as pequenas conquistas deles. Isso é muito legal, porque às vezes a gente não presta atenção em como é importante, por exemplo, para uma família conseguir ir na igreja e conhecer pessoas que fazem parte daquela estrutura, daquela nova realidade, que eles vão conhecer e vão fazer amigos, e é ali que eles vão encontrar o diferente, e é ali que eles vão se confrontar com a própria identidade. E isso é muito legal no filme, porque o tempo todo ele te coloca em situações muito simples que você está acostumado a viver todo dia, mas que você não dava o valor de estrutura narrativa, né, pra sua vida, porque o filme tem uma estrutura narrativa, ele tá te contando coisas a partir daquelas cenas simples. O fato de você conseguir achar água no chão para fazer sua colheita, isso é o primeiro passo, né? Isso acontece bem no começo do filme. Eles são uma família de agricultores ali, né? Eles trabalham com identificação de sexo de pintinhos. É uma profissão muito específica. Muito específica. Exatamente. Eu não Você sei falou se agricultor e eu já pensei, na verdade não, são identificadores de sexo de pintinhos. O Steven Yeun é muito bom pra trabalhar na Califórnia, mas a esposa dele não. Então, você tem um bom sexador de pintinhos e você tem uma mediana sexadora de pintinhos. É esse nível de especificidade que a gente tá trabalhando em Minari. Exatamente. Mas deixa eu aproveitar que eu já te interrompi só pra fazer uma ponta. Uma coisa que é muito interessante sobre o que você tá falando, que é muito legal em Minari, é assim... O Minari tem aquela cara de feel good movie, né? De que você vai assistir, vai ficar bem, você vai assistir quando você quiser ver alguma coisa boa e não sei o quê. Mas o filme tem essa singeleza, se é que essa palavra existe. O fato de ele ser tão assim não te dá a certeza de que as coisas vão ficar bem no final. Então assim, você se sente bem assistindo o filme, mesmo sem ter aquela certeza de um filme feel good, de que as coisas vão ficar bem. Você não sabe se vão. O filme é tratado com muita naturalidade e é contado com muita naturalidade, não é? Eu acho que os nossos dois filmes que se pretendiam ser feel good dessa lista, que depois a gente vai falar também do Promising Young Woman, eles têm essa pegada de, nossa, meu Deus, vai dar tudo... Ih, menina, peraí. O que aconteceu? Aí você vai vendo essa montanha-russa, que é muito legal. Eu acho que Minari é um filme que... Ele é um filme de festival, né? Essa coisa dele ser lento é cara de filme de festival. Né? Muito sabe um filme muito que... Sundance, muito... um filme que me lembra muito Minari, é aquele filme Lázaro. Sim. Que é óbvio que tem uma estrutura narrativa diferente, etc. Mas essa pegada de filmar o simples, de filmar as conquistas pequenas do dia a dia, etc. E tem muita externa. É um filme cheio de externa, que filma o sol, que filma a cachoeira, filma a árvore, filma... E isso é muito legal, porque é um filme que vai te deixando muito confortável. Eu acho que isso também ajuda, sabe? O filme ter muito externa, não ficar se pretendendo a se enfiar na cara dos personagens, assim, às vezes você fica sufocado. E o filme te dá ar, assim, ele respira. É gostoso. Uma outra pergunta agora de advogado do diabo. Essa vai pra Carol. Eu tenho uma opinião um tanto quanto... questionadora acerca das indicações para atuação nesse filme, porque eu acho que a atriz coadjuvante vai muito bem, inclusive ela parece ser favorita na corrida de premiações e nos rumores, mas não acho o trabalho do Steven Yeun, que é o protagonista, tão bom assim. Eu sinto que uma mudança de patamar pra ele. Pra quem não sabe, o Steven Yeun é o Glenn do Walking Dead. Então ele tá saindo da TV pra tentar se consolidar no cinema. E é bom pra carreira dele ter um papel como o que ele teve. Mas não acho a atuação tão relevante assim. Eu acho que tem alguns esnobados que poderiam ter tirado essa vaga dele. O que você acha, Carol? Você concorda? Você discorda? Qual que é a sua opinião sobre essas categorias de atuação? Eu concordo 100% com você. Eu não acho que ele deveria ser indicado para melhor ator.
Talvez, no máximo, um coadjuvante, mas também não sei se foi tudo isso a atuação dele. Pra mim, o que o filme me passou foi que, pra mim, as melhores atuações foram da avó mesmo, que tá concorrendo como melhor atriz coadjuvante. Eu acho que ela, inclusive, merece muito, porque, meu Deus, gente, que personagem, que atuação. Objetivo de velhice é ser a vozinha do Minari. 100%. Gente, a gente tem que falar do menininho. Eu ia falar também dele agora. Pra mim, Se a ele gente não merecia falar, mais. Pra mim, vai ele ser merecia escrachado. mais do que o Steven. Aquela atuação dele, gente, as cenas dos dois juntos, da avó e do David, pra mim, foram as coisas mais gracinhas do filme. E gracinhas assim, você ri e aí depois você fica um pouco triste. Aí depois você ri de novo, aí você fica triste. E o filme inteiro é meio assim. E é muito natural. Parece que eles não estão nem atuando. Parece que eles estão conversando normal e o cara tá fazendo um documentário da família, de tão natural que ficou as atuações. Então o Steven não merece, o David devia estar ali. Quem de nós três aqui vai ser o velhinho boca suja que fica jogando carta e assistindo WWE na TV? Você? Eu já ia dizer que é você completamente. WWE luta, É você eu. todinho. Não, mas vai ser o velhinho boca suja que fica lá provocando os netos. Nem Nada gosta a de ver, criança, nada a vai ver. ficar. Sai daqui, criança. Sai daqui, criança. Vai fazer alguma coisa. Faz um chá ruim lá pra mim. Deixa a criança fazer um chá pra você, igual do chá dele. Nossa, que... meu Deus. Esse é o longa de estreia da Emerald Fennell, que é mais conhecida, olha só, por ser a Camilla Parker Bowles em The Crown. Quem aí tiver assistido The Crown, fiquem sabendo que a paixão da vida do Príncipe Charles é a diretora de Promising Young Woman, que ficou chamado Bela Vingança em português. Ela dirigiu e escreveu o roteiro desse filme, em que uma mulher abalada por um evento trágico do seu passado busca vingança contra quem cruzar seu caminho. Eu sei, a sinopse foi clichê, mas nem a sinopse, nem a tradução para o português, que é vergonhosamente chamada Bela Vingança, não diz nada sobre o que é esse filme. Promising Young Woman. Carol, o que você achou? Passa a sua ideia geral aí pra gente. Nossa, gente, eu tô até nervosa, porque o que foi esse filme, não sei se os meus queridos amigos vão concordar comigo, mas ele é o meu favorito, de verdade. Eu juro. Eu achei genial toda a direção desse filme. Tudo pra mim nesse filme foi muito bom. Eu achei genial, inclusive, ser de uma diretora estreante e já sair esse filme que pra mim é muito robusto em conteúdo, em atuação, em questões técnicas. Ele fala de um estupro, então ele faz toda a análise sobre a cultura de estupro que a gente está inserido. E é muito bom como a diretora vai fazendo as críticas que ela tem para fazer a essa estrutura, porque fica tudo muito cru. Acho que ela jogou tudo assim na nossa cara, tanto que tem coisa que a gente fica muito impactado. E é sempre aquele up e down, né? Porque ela flutua muito nos gêneros cinematográficos. Ela, às vezes, tem uma cena que parece muito ser um suspense, aí do nada jogam uma piadinha de humor ácido, aí do nada tem uma cena que é muito dramática e você fica, meu Deus, tipo, virou um drama esse filme. E aí depois ele volta pro suspense. Eu acho que ela flutua muito bem entre esses gêneros. O roteiro foi muito bem escrito nesse sentido. E o estupro, ele impacta a vida de uma mulher para sempre e em várias nuances da vida dela. É muito bem representado porque a Cassie, ela parou no tempo com isso, com esse acontecimento da amiga dela ser estuprada. E é isso que é muito interessante destacar para quem for ver o filme. A coisa mais interessante de como essa história é contada é que a personagem da Carey Mulligan, que é a protagonista, não é a pessoa que foi estuprada. Sim. A pessoa que passou pela violência sexual foi a amiga dela. Então o filme já parte de um ponto de vista pouco usual para como se conta esse tipo de história em Hollywood, né? Sim, e isso acho que é algo muito bom no roteiro, porque ele já tira um pouco a gente do clichê e do padrão.
talvez seria ser a história da Nina, que é a amiga dela, se vingando, matando as pessoas. E não, ele mostra a vingança da Cassie de uma forma muito mais sentimental do que agressões físicas e coisas do tipo. E a vida dela para totalmente. Ela sai da faculdade, ela trabalha num café qualquer, assim. Ela ainda mora com os pais. E tudo, eu gostei muito também de como a direção de arte foi feita, porque toda a atmosfera do filme te faz ver que ela realmente parou no tempo. Ela tá sempre com a unha coloridinha como se ela fosse uma criança. Ela sempre tem fotos dela e da Nina criança no computador. Casa dela, ou que gastura. A casa dos pais dela parou no século XVIII. E tipo assim... cheia de renda. Sim, e eu acho que tudo isso constrói pra gente... essa atmosfera de isso impactou tanto a vida dela que a vida dela parou para isso, parou para viver a vingança. Legal. Parou para lidar com isso. Sim, e é muito chocante isso no filme, porque assim, todo mundo super tecnológico, com carro tecnológico, o carro dela é de 1900 bolinha, ela tem até umas vestimentas e um figurino, em alguns momentos, meio infantil, e tipo... tudo na vida dela parou. Ela ficou obcecada pelo acontecimento, pelo estupro da amiga dela. E quando tem o plot twist final, a reviravolta que fecha o filme, pra mim a diretora encerrou a crítica dela, que a gente ainda tá muito inserido num mundo de homens, gerido por homens, e que as mulheres, tipo, tentam fazer de tudo e ficam se debatendo ainda. A gente tá tentando sair dessa cultura do estupro, mas ela é muito enraizada na nossa sociedade. Isso é até mostrado muito nos personagens, porque eles falam umas coisas que talvez a gente ache absurdo vendo de fora, mas é o que está construído dentro da nossa sociedade. Inclusive, ela pegou muito as frases clichês e foi jogando no filme. Foi colocando, tipo, ai, mas ele era só um garoto, ai, mas olha isso que ele fez, foi só um acidente, é um pequeno erro, ai, mas que roupa você estava usando? Então, pra mim, ela conseguiu construir uma crítica e fazer um filme sobre isso de uma forma até meio pop, assim. O filme tem uma fotografia bem coloridona, só tem música pop na trilha sonora, inclusive tem uma cena que tem uma música de Toxic tocada por instrumentos clássicos, e aí você fica tipo, gente, como assim? E... o filme começa com It's Raining Men. É maravilhoso. Sim, é muito bom, de verdade. Eu gosto desses filmes que se constroem numa fotografia, numa narrativa meio pop, que às vezes você puxa até um pouquinho pro trash. Eu acho que isso é muito legal, é muito bem construído, e eu acho que ela usou de uma forma muito boa. Tipo, ela falou de um assunto muito pesado, muito tenso, em que, primeiro, ela não mostrou a cena do estupro. Isso já é ótimo, porque todo filme que fala sobre estupro faz uma cena enorme, que você fica lá querendo vomitar, passando mal. E não, ela conseguiu falar... choque pelo choque. Exatamente. Coisa de diretores homens filmando cenas e isso faz muita diferença. Eu acho que essa foi também o que de genial que eu vi no filme, porque ia ser muito diferente se fosse contado por um homem. E foi contado e escrito por uma mulher e... enfim, gente, é meu favorito. Eu posso ficar aqui até ano que vem falando. Antes de passar pro Gustavo, vou fazer só uma pontinha. Eu discordo de algumas coisas. Eu acho que... eu gosto muito da mensagem que ela passa. Eu acho que ela trata a mensagem muito bem, com muita força. A mensagem é muito forte e ela usa muitos exemplos muito fortes. Mas eu senti... evidentemente, é uma coisa calcada muito na opinião, mas eu senti... dentre todos os diretores de pouco calibre que estão na categoria, que estão concorrendo esse ano, eu senti mais esse peso de estar começando na Emerald do que nas outras, porque eu senti o filme um pouco derivativo demais. Por vários momentos eu assisti Promising Young Woman e eu parecia que eu tava assistindo Kill Bill. Então eu senti assim uma espécie de... e que é legal que você falou do trash. Eu acho que a ideia é um pouco essa, sabe? A ideia era de fazer uma coisa meio parecida com aquele
trabalho do Tarantino, porque o foco tava bastante na crudez da situação toda, como a situação era muito pesada. E eu acho assim, eu acho que ela conduz bem no texto, ela conduz bem a história, mas eu senti um pouco de, não sei, talvez um pouco de falta de originalidade na direção. Isso me incomodou um pouco, pra te falar a verdade. Eu acho que até atrapalha um pouco a mensagem da história. Mas a mensagem da história é muito impressionante. Eu acho que a Carey Mulligan vem muito forte pra dentro da categoria de melhor atriz, que a gente já falou de muitas pessoas. A gente até esqueceu de mencionar ela. Eu acho que a Carey vem muito forte nessa indicação. E eu acho que o filme passa uma mensagem muito legal. Ele vai, quando ele tá no final, na metade do terceiro ato, ele parece que ele vai te desapontar profundamente, te deixar depressivo e morto, mas ele te dá uma coisa de feel good no finalzinho. E ó, beleza, olha, a coisa se resolveu de um jeito interessante aqui no fim das contas e tal. Então eu gostei bastante, só que eu tive algumas pontinhas de desgosto com o jeito como a história foi conduzida. Eu acho, por exemplo, que ela poderia ter sido... Eu acho que ela é muito cruel com as pessoas envolvidas no estupro da Nina, com razão, mas eu acho que o que ela faz com os caras em geral, aquela agendinha enorme, é pouco. Entende? Então eu acho que o filme desliza entre ela ser muito cruel com as pessoas ligadas à Nina e com aquele monte de babacas que ela engana. É só assim, ela vai, alerta eles e vai embora, sabe? Eu acho que falta um pouco de equilíbrio e isso pra mim é um pouco peso da direção. Mas eu acho que ela dá apontamentos de que ela vai ser uma grande diretora. Eu senti isso muito dela e é o que é incontestável no trabalho da Chloe Zhao, por exemplo. Eu senti que ela fez um excelente bom trabalho. Se você for comparar com outros primeiros trabalhos de diretores hoje conhecidos aí, não tem comparação, como ela acaba conduzindo muito bem a história. Depois de toda essa fala gigantesca, Gustavo, você tem alguma coisa a acrescentar? Dá um jeito de discordar dos dois? Eu tô igual a Glória Pires. Não, gente, eu vou, infelizmente, gostaria assim, não queria pedir demissão agora do podcast, mas vou ter que discordar bastante, profundamente. Eu acho que esse filme não deveria estar indicado. Não gostaria, não achei uma boa indicação. Eu acho que esse filme tem tem problemas de roteiro demais. Eu acho que é um filme que... Concordo. Eu acho que é um filme que ele é muito forte politicamente, ele é muito forte nas posições que ele quer... que ele toma. Eu acho que assim, ele se posiciona politicamente na estética, no som, no figurino, em alguns pontos de texto ele se posiciona bem, em algumas decisões, em alguns plot twists, ele é muito bem posicionado. Ele além de ser dirigido por uma mulher, então não é à toa que ele é bem posicionado politicamente nos tempos que a gente vive hoje, falando sobre o tema que eles propõem a fazer. Então, por exemplo, falar sobre, igual a Carol tava falando, um diretor homem provavelmente gostaria de mostrar a causa do trauma como o problema. E no filme teria feito diversas escolhas erradas. E na decisão da diretora, as consequências do trauma e como uma mulher que toma suas próprias decisões vai agir com relação àquele trauma, vai dar a história do filme. Então isso é muito legal pro filme. Mas ao mesmo tempo, o filme não se sustenta no seu próprio emaranhado de histórias que ele cria. Eu acho que o filme ele levanta a bola que você começa pra todo mundo entender. O Luiz falou a sinopse, mas eu vou dar uma estendida aqui. Ela procura se vingar de homens que abusam de alguma forma das mulheres. Entrando em contato com esses homens, ela finge estar bêbada ou finge estar vulnerável para os homens se aproximarem dela, e aí ela vai dar uma vingança, ela vai dar o troco. As consequências desses vários trocos que ela dá na sociedade que a gente vive não seria a consequência que ela vive no filme.
só pra todo mundo entender, ela deixa os caras vivos. Então ela vai lá, faz tudo isso que eu disse, que ela se vinga, etc. E deixa todo mundo vivo. Todos os homens que ela humilhou. E a gente sabe o ego do homem, como é que ficaria se fosse humilhado dessa forma pra uma mulher. E são vários, ela tem uma lista de pessoas que ela fez isso. Então assim, eu acho que ela teria muitos outros problemas além do que ela teve. Aí no final ela decide aumentar a história, crescer, engrossar o caldo e explorar mais esse... Aí vem o trash, aí vem as brincadeirinhas estéticas e tal. Mas eu acho que o roteiro do filme não merecia estar lá de indicação. Eu acho que ela poderia ter abraçado. Talvez ela poderia ter abraçado o trash. Talvez se ela tivesse abraçado o trash completamente como projeto, o filme seria um pouco mais consistente, eu imagino. Aqui nós tivemos bastantes discordâncias nesse, foi ótimo. Mas eu quero levantar um ponto específico, perguntar pra Carol o que ela acha, já que a gente entrou na parte política e evidentemente seria impossível falar sobre esse filme sem falar sobre o impacto político que ele tem, ou que ele se propõe a ter. Eu vou ter que dar um pequeno spoiler aqui, galera, então assim, que fique avisado. Quando a Carey Mulligan, a personagem da Carey Mulligan, que é a Cassie, ela decide se seguir em frente com a vingança contra as pessoas que prejudicaram a Nina, que foram cúmplices da violência que a Nina sofre, ela toma uma decisão passível de discussão com a personagem da Alison Brie, que é a Madison. Carol, eu queria saber de você como que você interpretou aquilo. E eu vou tentar expandir mais a pergunta. Você acha que o que é feito, o que a Cassie faz com a Madison, é justificável do ponto de vista de... será que essa história deveria ser contada desse jeito? Sororidade? Como essa história poderia ser contada de outra forma? Será que aquele é o melhor modo de fazer com que uma outra mulher entenda o que a Cassie está tentando dizer, o que a Nina passou? Eu acho que faz muito sentido essa pergunta. E isso, quando ela toma aquela decisão, eu também discordei muito e fiquei muito impactada assim na hora. Eu falei, gente, se isso realmente acontecer, o filme inteiro é uma merda e eu não concordo com ele e eu achei um lixo. Mas depois a gente descobre algumas coisas da decisão dela que eu acho que ameniza um pouco. Eu acho que ainda assim, fazer isso com uma mulher não é justificável, porque ela poderia sofrer a mesma coisa que a Nina sofreu. Eu acho que é igual o Gusta falou de sororidade, talvez tenha faltado um pouquinho. Mas eu não li o que a diretora falou sobre isso. Talvez ela tenha feito isso para continuar construindo a crítica dela e mostrar que esse sistema e essa cultura do estupro, ela não tá só no homem, ela também é muito pautada nas atitudes que as mulheres têm. E legal, eu acho que talvez por isso, porque na Vingança tem a personagem da... Meu Deus, como chama a atriz? Da Alison Brie? Isso. E tem, exato. Meu animal espiritual, que atriz espetacular. Ela é a melhor perfeita. agente de Hollywood, vamos combinar. Perfeito. Tudo que ela põe a mão dá certo. Menos o filme do cavalo lá, que não foi pra frente. Mas é porque esse é dela, só dela. Por isso eu falei que é o agente. Entendi. Tem um bom agente. Mas o que ela faz com a personagem da Madison e com a outra personagem que eu não lembro o nome, que é a diretora. A reitora? Isso, com a reitora. Ver isso com uma mulher, a gente fica tipo, nossa, meu Deus, mas ela tá se vingando até das pessoas que podem sofrer com essa cultura. Porque eu acho que a gente também perpetua isso. As mulheres também questionam outras mulheres, também julgam a vítima. Então eu acho que ela quis fazer essa crítica também ao que as mulheres têm enraizado nelas. Eu, pessoalmente, acho que eu teria tentado fazer de outro jeito. Aí eu acho que vai muito do diretor, de como você escreve. Eu perdoei ela ao longo do filme pelas escolhas que ela fez, mas acho que eu teria feito isso, exato. Né? Mas acho que talvez escrevendo eu pensaria em outra coisa, não sei. Eu acho aquele momento dela com a Madison muito derivado do Tarantino. E foi isso que me incomodou, porque eu achei que era uma visão trash masculinizada da situação. E eu
achei pessoalmente muito incômodo. Queria falar pra quem tá ouvindo, a gente não discutiu os filmes antes. Essa é a primeira vez que Carol, Gustavo e eu estamos discutindo os filmes, então a conversa de vez em quando vai render bastante. É por isso que a gente tá se perguntando e tendo as dúvidas uns dos outros pra discutir. E a gente já sabia que esse filme ia dar polêmica porque ele se propõe a isso. E é muito interessante que ele tenha chegado no ponto que ele chegou, e tomara que ele ainda traga muita discussão, não só os aspectos técnicos, mas a como a história dele foi conduzida. Preparem seus lencinhos, preparem suas cadeirinhas de balanço. Se estiverem ouvindo na esteira, parem, vão para uma cadeira, para uma cama. Se estiverem ouvindo lavando a louça, joguem a água da louça no seu rosto para simular a queda das lágrimas, porque agora a gente vai falar de The Father. Senta que lá vem currículo. The Father tem o ganhador do Oscar, Anthony Hopkins, no auge dos seus 83 anos. E tem a Rainha Elizabeth, também ganhadora do Oscar, Olivia Colman. Esse filme foi dirigido pelo Florian Zeller, que é mais conhecido por dirigir teatro, como diretor de teatro, escritor também de teatro. Ele foi adaptado de uma peça do próprio Zeller pelo Christopher Hampton no texto. E, em poucas palavras, ele conta a história de um senhor que recusa a ajuda de sua filha ao envelhecer e passar por alguns problemas de saúde. E eu não vou falar mais nada, porque eu tenho certeza que o Gustavo tem muito o que dizer sobre esse filme. Vai lá, Augusta! Então, gente, eu não tenho muito o que falar desse filme, sabe aquele só pra discordar. Muito obrigado, aquele que vende o host. Eu tenho assim, olha... Joga os leões. Toma cuidado que esse é o meu apartamento. Mas será que é o meu apartamento? Será que é o meu? Olha, gente, eu lavei meus olhos de dentro pra fora assistindo esse filme, porque... É um impacto, assim, né? Eu acho que eu não tava esperando de verdade. Tava todo mundo falando, nossa, The Father é um filme forte. The Father em inglês, e a tradução em português ficou Meu Pai. Meu Pai. Engraçado que a própria tradução tira um pouco de peso da persona, né? É estranho isso, porque a tradução coloca Meu Pai e dá a impressão de que o filme é da Olivia Colman, mas o filme não é da Olivia Colman. Ela divide o filme com o Anthony Hopkins, e assim, eu acho assim, o filme dividido. Eu não acho que ele ficou só pro Anthony Hopkins também. Ele brilha muito, mas vamos lá. Uma coisa que a gente precisava começar a pensar é que a gente vive nos mesmos tempos, nos mesmos minutos que Anthony Hopkins, gente. A gente deveria agradecer a Deus a cada segundo. A gente deveria agradecer compartilhar a Deus ar com essa pessoa. De compartilhar, talvez, o meu ar e o ar da Anthony Hopkins é o mesmo. Então, às vezes eu tô tendo a mesma fonte de inspiração. Literalmente. Então, assim, eu acho que o Anthony Hopkins, ele prova com ponto final. Assim, não quero que seja o ponto final do Anthony Hopkins esse filme. Precisa fazer um filme mais alto astral pra ser um ponto final. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o Anthony Hopkins, ele destruiu nesse filme. Ele é um filme Anthony muito Hopkins também... é o melhor ator da nossa geração? Da sua geração, no caso, a geração dele? Ai, que difícil. Perguntas armadilhas, evidentemente. É muito... Então, mas eu acho que eu ainda tenho algumas ressalvas. No caso do Daniel Day-Lewis. Eu acho que o Daniel Day-Lewis, assim, aposentado já, né? Diz que aposentou. Eu acho que ele é um páreo forte ali. O último filme que ele fez foi o Phantom Thread, e que foi indicado. E que, assim, que filme, senhores, também. E que foi um dos meus preferidos na época também, se eu não me engano. Ameaça Fantasma em português, né? Phantom Thread, Ameaça Fantasma? Isso mesmo. Filme diferentão, assim, uma coisa meio gótica, né? Meio flerta ali com a moda, né? Ele é um estilista e tal. Então, é muito legal aquele filme diferente. Eu achei ele bem diferente. Mas enfim, sobre Anthony Hopkins, acho que definitivamente ele fez o papel da carreira dele. Eu não sei o que vocês acham, mas assim, ele
é o papel que ele tá mais exposto, gente, mais fragilizado. Eu acho que a último papel que a gente tinha visto dele, assim, forte, foi o Ford, né, do Westworld. E ele fazia um senhor, dono do mundo, dono de todas as narrativas imperiosas. Ele tava interpretando ele mesmo. Exatamente, mas ele fazia um cara que era dono de tudo, assim, ele era um empresário, criador, ele fazia Deus, né? Vamos pontuar aqui que ele bancava de Deus. E quem não viu Westworld é uma série da HBO, vejam a primeira e a segunda temporada e quando forem ver a terceira, assistam outra coisa. Isso mesmo. Eu acho que o Anthony Hopkins, depois de sair de Westworld, fazendo esse personagem que era um personagem completamente forte, que a gente saiu com uma impressão boa dele, assim, de uma pessoa, meu Deus, olha onde esse homem chegou com a carreira dele. Ele simplesmente se tornou um velho moribundo, um velho decrépito, assim. Você vê o Anthony Hopkins se desfazendo na sua frente. E é muito difícil eu acho, assim, com a pouca experiência que eu tenho de atuação e de entender a atuação. Fui uma árvore na Bela e a Fera na quarta série. eu fiz a pedra no... Então, eu acho que... Isso me traumatizou, ser pedra é ruim. E eu acho que o Anthony Hopkins, ver o Anthony Hopkins fazendo um personagem tão frágil foi o auge, assim, pra mim. Eu acho que, na minha opinião, foi o papel do Anthony Hopkins. É porque tudo que ele fizer também vai ser o papel da carreira dele. Então, assim... eu ainda tenho minhas ressalvas, não com relação ao filme ou a ele, evidentemente, mas com relação ao papel da carreira dele. Eu ainda acho que o Silêncio dos Inocentes compete muito com ele, porque o Silêncio dos Inocentes não tinha tanto a entregar. Era um diretor que nunca tinha feito drama, era uma Jodie Foster que estava se consolidando na carreira ainda, e o Anthony Hopkins fica 13 minutos em cena em Silêncio dos Inocentes, e parece que ele tá 1 hora. Então, assim, seria uma competição muito forte, mas esse trabalho dele é o segundo ou o primeiro da carreira dele. O The Father, ele tem esse peso de atuação também, porque o diretor dirigia peças de teatro. Então, é um diretor especialista em atuação também, né? Então, a gente tem que entrar nesses méritos. Mas eu achei muito forte. Acho que... não sei se a gente contextualizou bem a história. Eu gostei muito. Não chora, Carol. Ai, gente, vou tentar, meu Deus. É tudo muito bom nesse filme, acho até por ser talvez uma peça adaptada, dá pra gente sentir muito um gostinho de teatro, tipo, tudo se passando, quase 90% do filme se passando naquele apartamento, e aí mudando só a cena, tipo, as cores da parede, os móveis, Eu etc. geralmente não gosto muito disso, mas eu acho que funciona, nesse filme funciona, porque funciona você tem bem. um cara desse calibre carregando o filme, né? Não então... funcionou, por exemplo, em Malcolm e Marie, né? Não funciona em The Fence, que é um muro entre nós, eu acho, né? Que garantiu o Oscar pra Viola Davis, mas é um filme que não funciona, também adaptado do teatro. E The Father é diferente, né? Sim. Só pra Malcolm e Marie não é adaptado do teatro, foi pensado daquele jeito ali por causa da pandemia também e tal. Né? Vamos fazer um filme ali fechadinho numa casa, aproveitar que só tem 2 atores bons e uma câmera. Vai lá, Carol. É muito bom como o roteiro é construído, porque você, de novo, eu acho que a gente tem filmes nessa lista de melhores filmes que colocam muito a gente de frente com o conflito e com o que o protagonista está vivendo, e esse é um filme que parece que a gente tem Alzheimer junto com ele. O roteiro vai se construindo de uma forma com que você vê o que ele vê, só que além de ver, você sente o que ele tá sentindo, você se sente meio desnorteado, tipo, entra uma personagem e você fala, gente, mas essa não era a Anne, cadê ela? E aí ele fala, mas você não é a Anne, e aí você fica, gente,
como assim? O que tá acontecendo com ele? É a montagem do filme, né, Carol? Exato, a montagem do filme é excelente, que é o cara que editou aquele filme, assim... É perfeito. Parabéns. Se você for ver, o filme em si, ele não tem uma linha temporal enorme. Você tem uma parte do filme que ele dá um salto. Só que não é uma linha temporal gigantesca, como na cabeça do Anthony, que o nome do personagem é Anthony, parece que ele tá vivendo. Parece que ele tá vivendo, tipo, um salto temporal muito grande. E aí você vai tentando entender a história e não é isso. É porque a doença faz com que ele sinta que seja isso. E você começa a sentir toda essa dor de tipo, meu Deus, é isso que uma pessoa com Alzheimer passa. E inclusive não falam que ele está com Alzheimer. Tudo isso fica na entrelinha. Tudo. Ele vai no hospital, ele volta, você ouve eles conversarem, a filha e o marido conversarem que ele tá doente. Eu acho que isso coloca mais ainda a gente no papel dele, porque a gente não sabe o que a gente tem. Eles até não falam que é Alzheimer, porque como o filme tá... 95% do filme tá na cabeça dele, só na cabeça dele, é o tipo de coisa que eles não falariam pra ele, ou se falassem, Sim. ele também não processaria daquela forma. Sim, então, exato. assim, não é importante que você deixe isso jogado na cara, porque quem tá assistindo já sabe desde os primeiros 10 minutos o que ele tá passando. E assim, tudo é muito, muito bonito assim de ver e muito triste. O filme é construído de uma forma muito melancólica. Tem a trilha sonora inteira, é só música clássica. E aí você fica, gente, não tem nenhum outro ruído, nenhum outro barulho pra eu me deslocar da atenção do que tá acontecendo com ele. E você se compadece muito do que ele tá vivendo. Eu acho que pessoas que tiveram contato com pessoas com Alzheimer se compadecem muito disso, tipo, fica até meio pessoal, assim, a história. E eu acho que eles conseguiram mostrar isso de uma forma muito crua. E, de novo, sem romance, sem romantizar nada do que tá acontecendo com ele, sem mostrar, tipo, o Alzheimer é assim e a gente trata desse jeito. Não, a gente nem sabe como tratar, gente. A filha dele super confusa, com tudo na cabeça, tipo, meu Deus, o que eu faço com ele? Como eu posso ajudá-lo? E, inclusive, ela está fantástica nesse filme. Ela, variar, nossa, né? Perfeita. Olivia Ela é maravilhosa. Mas eles isso, conseguem gente. transitar muito bem. Isso é uma coisa difícil de fazer quando você tem o Anthony Hopkins no seu elenco. Eu acho que é difícil competir, né? É difícil e eles conseguem levar a atenção pra ela. E todos os personagens são tratados muito de uma forma muito delicada, assim, as cuidadoras, o médico, né? E assim, no fim das contas você não entende direito quem é quem. Você também não sabe a cara de ninguém, assim, né? Você entra na cabeça do Anthony, que é o Anthony Hopkins, no caso. E também o Anthony do personagem. Então você entra na cabeça dele, mas você também consegue entrar um pouco na Olivia Colman, porque a Olivia Colman claramente ali ficou estabelecido que ela é a filha dele, assim, né? Tipo, o rostinho da Olivia Colman, pra mim, é a filha dele. E o rostinho do Anthony dele. Eu acho que o restante dos personagens vai ficando mais confuso. Aí sim, aí vai... Porque o médico e o genro, você não consegue determinar no final do filme quem é quem. E as enfermeiras, você não sabe quem tem o rosto de quem. Então, assim, imagina viver essa vida. É aquilo, né? E o final do filme tem uma catarse, né? E aquela cena dele com o genro, pra mim ela é o... Não vou entrar em detalhes, mas pra mim ela é o ponto alto do filme, porque você entra num momento em que uma coisa grave acontece e você não sabe se ela aconteceu ou não. Você não sabe se ela aconteceu do jeito que você tá vendo, se ela se reflete na verdade, se aquilo se foi numa enfermaria ou não, se foi aonde foi, se foi quem na casa foi. dele. Então, assim, é muito... Aquele é o ponto alto da fórmula que eles usam pra contar essa história, que é uma fórmula muito inteligente e abusando da repetição e dos ciclos de forma muito, muito bem feita, muito sutil, muito bem elaborada. O filme é muito bem montado, né? Como o Gustavo já tinha dito. Então, assim... Mas é um pouco... Queria até perguntar a opinião de vocês. Eu acho um pouco difícil separar a imagem do filme da imagem do Anthony Hopkins. E o que eu quero dizer com isso? Separemos a atuação do Anthony Hopkins. Ele enquanto
performer, né? Enquanto ator. O filme é bom, o filme é muito bom, o filme está na lista, merece com todos os méritos estar entre esses 8, talvez até alguns que não deveriam estar aí, que poderiam ganhar esse filme poderia ter mais espaço se ele tivesse mais lobby. O que você acha, Gustavo? Eu acho que o filme não tem como, não existe separação. Essa separação que a gente tá tentando fazer de exercício e tal, ela não existe. O filme é o que ele é. O Anthony Hopkins é o protagonista do filme. E ele é o filme. Ele é o filme. Infelizmente, assim, não tem como. Inclusive, se o filme chamasse Anthony ao invés de chamar Meu Pai, seria uma melhor tradução. Eu tenho que ver na peça se o personagem da peça também era Anthony ou eles trocaram por... assim, pra dar mais um apelo. Não sei se o personagem Anthony é proposital ali. Depois tem que fazer essa pesquisa. Mas o filme, eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu acho que o filme tem a força que tem por causa dele. Se fosse outro ator, a gente ia ter que ver o que ia acontecer. Não faria. O Daniel Day-Lewis talvez fizesse. Eu te juro que quando eu acabei o filme, eu pensei exatamente isso. Olha, eu acho que só o Daniel Day-Lewis seria capaz de fazer esse filme no lugar do Anthony Hopkins. E olha lá. Porque é aquele tipo de personagem que você olha e se você parar pra fazer esse exercício, você não consegue fazer. Você não consegue, como você disse, falar que algum outro ator, dos vários atores que a gente tem, conseguiria fazer aquele filme com esse nível, com essa carga que ele leva. E é muito específico. É muito legal como é um filme que entra na carreira da pessoa de uma forma muito... A gente tá nesses termos, né? Orgânico. Porque entra de forma natural na carreira dele. Assim, eles precisavam de um ator muito bom que não estivesse aposentado. Aí eles tinham lá Anthony Hopkins e Daniel Day-Lewis. Aí o Daniel Day-Lewis está aposentado. Aí falou Anthony Hopkins. A gente falou, que tal a gente mudar o nome do personagem da peça pra Anthony, pra ele topar de cara? Entendeu? Aí já entrou esse homem. Eu acho que foi isso, tenho certeza. Carol, o que você acha? Você acha que a atuação é maior que o filme? Você acha que ela é separável do filme? Você acha que o filme pode ser avaliado de forma separada da brilhante atuação do Anthony Hopkins? Eu acho que também não. O conjunto casou muito bem. Eu acho que é bem inseparável. Pra mim, uma outra coisa do filme que se destaca muito é justamente o roteiro. Eu até quando vi a sinopse, quando começou o filme, eu fiquei pensando, eles vão contar isso de uma forma linear, super clichê, ele indo no hospital com a filha, contando que tem Alzheimer, e vão mostrar pra gente como vai ser a resolução desse conflito. E não, eles construíram uma história muito impensável, eu acho que ninguém nunca deve ter imaginado falar sobre velhice e Alzheimer dessa forma. Isso cativa, dá muita vontade da gente ver, porque apesar de ser repetitivo, eles sempre incluem informações novas e vão encaixando tudo de uma forma muito redonda. Terminou o dia, a filha dele falou isso, aí no outro ela falou aquilo e já se encaixou com o que tinha mostrado numa cena 30 minutos atrás, que ele tinha ouvido uma coisa, ele não lembrava, e o filme se desenrola dessa forma. Então, eu acho muito uma simbiose, assim, grudaram ele, o Anthony Hopkins e o roteiro, assim, se encaixou tudo muito bem. E eu acho que também é muito mérito da direção, né, de ter feito as escolhas de cena e escolher a forma com que ele levava a cena, a forma com que a Olivia levava a cena. Então, tudo encaixa muito bem. É um filme muito bom. Será que, por exemplo, a gente consegue fazer essa pergunta rendeu, hein? Essa pergunta rendeu. A gente consegue Muito obrigado. A gente consegue fazer essa comparação, por exemplo, de dissociar com o Para Sempre Alice da Julianne Moore. Eu consigo ver outras atrizes fazendo o que a Julianne Moore fez. Apesar de Julianne Moore ser uma mulher fantástica, uma atriz fantástica. Ela carregou o filme também, muito bom. A gente tem também, como que é o nome da atriz do Crepúsculo? Que ela tá boa no filme também. A Kristen Stewart também tá no filme e tal. Vejo várias atrizes no lugar de Kristen Stewart. Agora...
Agora, eu acho que assim, tem uma história. Eu acho que The Father tem uma história. É um filme que buscou um ator com uma idade avançada, com um histórico pesado de filmes nas costas, e falou assim: olha, você quer fazer um personagem assim, moribundo, que você vai, assim, é um personagem que você nunca imagina o Anthony Hopkins fazendo daquela forma, sabe? Você acha que ele vai puxar força de algum lugar, que ele vai conseguir superar, que ele vai conseguir... Gente, é fantástico como o diretor conseguiu. E é um consolo pra quem viu o Anthony Hopkins como Odin em Thor 1, 2 e 3, né? Vamos combinar. Você virar pra um ator veterano que a maioria das pessoas diria que já passou dos melhores dias na indústria, e você oferecer um papel dele que é assim: olha, você quer ter o papel da sua vida? E chegar a esse ponto, e ele tratar esse papel com tamanha habilidade, né? Nossa, demais. Mas e o Oscar? Leva? Era pra ele, né? Era pra ele. É o que a gente tava falando. A gente falou no episódio passado que é muito injusto. Às vezes caem em categorias pessoas muito boas que fizeram, que tem histórias muito fortes, e é o caso dessa categoria. Eu acho que ele deveria, mas não vai. Concordo. Eu concordo 100%. Eu terminei o filme pensando que ele deveria levar, mas eu acho que por toda a história e tudo que aconteceu ali com o Boseman, não vou tentar falar o primeiro nome, Chadwick Boseman. Eu acho que é ele que vai levar, mas até pelo que aconteceu, né? Mas o Anthony com certeza merecia muito esse papel. Nossa, ele tá fenomenal. Eu acho que ele tá um patamar acima dos outros 4. É assim, você tem os outros 4 numa bacia muito boa, porque foram boas atuações. Você tem o Chadwick, que infelizmente nos deixou, fazendo um bom papel em um filme instável. E você tem outras grandes atuações ali, mas pra mim o Anthony Hopkins está num outro patamar naquela lista. Esse Oscar, em circunstâncias normais, esse Oscar não seria tirado dele. Vamos ver o que pode acontecer ainda, mas a gente já acompanha a premiação há um tempo, né? E cinema, então a gente já tem uma ideia muito razoável de quem vai levar esse Oscar. Eu acho que de melhor filme eles poderiam abrir uma exceção e entregar logo, então. Já que não vai dar pro Anthony Hopkins, você que me dá o melhor filme, que ele sobe lá em cima e pega a estatueta, que é dos produtor tudo, e aí ele pega e a gente vê ele com o Oscar. Mas tá bom, vai. Dá pro Nomadland. Cobrimos todos os 8 indicados a melhor filme, pessoal. Agora eu quero saber dos meus amigos Gustavo e Carol sobre os esnobados. Algum filme tá aí e não merecia? Ou algum filme ficou de fora e merecia mais, Carol? Eu tenho, como a gente já conversou nos 2 episódios, eu tenho as minhas ressalvas quanto o Sete de Chicago e quanto o Mank, mas eu não sei quem poderia talvez ocupar o lugar desses filmes, porque eu não vi tantos outros, então vou dar uma de Glória Pires. Eu não posso opinar sobre essa melhor segunda não parte da comentar do que comentar no escuro. Exatamente. Muito bom. Gustavo, o que você acha? Então, eu acho que, por exemplo, One Night in Miami poderia estar. A gente tem o Druk, porque assim, a gente indicou o Menino Parasita no ano passado. Aí esse ano volta mesmo o Oscar, mas ele irrita com uma profundidade. Porque aí eles indicam Minari, que é uma produção americana, e finge que tá coreana. Tudo bem. Exatamente, finge que é coreano. Agora nós somos diversos, diversidade for dummies. Exatamente. Nossa, dá pra escrever um livro dos golpes que o Oscar dá nas pessoas, né? Então, assim, eu acho que eles deveriam ter indicado o Druk, sim, pra filme. O filme é muito bom. Eu acho que é melhor que várias histórias aí que a gente tá
É uma história mais íntima, assim, de um grupo de amigos, grupo de professores que decidem entrar na vibe dos alunos, assim, porque os alunos, eles sempre têm uma festa, assim, de celebração do terceiro ano, aquela coisa toda, assim. E aí eles entram nessa vibe e falam assim, e se a gente bebesse também pra dar aula? Se a gente bebesse pra corrigir prova? E começa uma situação gostosa, confortável de alcoolismo dentro de uma escola do fundamental do terceiro ano. Entendeu? Então, é legal. É um filme bem pesado, tá vendo que, tipo, a história é pesada, mas eles levam de uma forma leve, às vezes. Então, tem um equilíbrio muito forte o filme, eu acho que tinha que estar aí. Podia sair Promising Young Woman, podia sair Sete de Chicago. Ia sobrar uns 3 filmes só. Não, tô brincando. Mas entrava o Druk no lugar de Promising Young Woman e entrava o One Night in Miami, que eu acho que também vale ali pelo Nada elenco, de Pieces of a Woman? Depois de todo aquele discurso? Não, eu acho que o Pieces of a Woman tem uma boa atuação da... Como é que é o nome? Esqueci. Vanessa Kirby. Mas não acho que é um bom filme. No final eu acho que ele vai se perdendo. Nossa, eu acho cansativo os 30 minutos finais daquele filme. Nada de justificativas, só palpites diretos. Esse é o momento em que a gente vai palpitar e o momento em que os nossos amigos e os nossos ouvintes vão recortar pra mandar pra gente depois, pra ver como a gente estava errado. Bolão. Vamos fazer um bolão? A gente vai apostando e aí, tipo assim, quem ganhar tem que ganhar alguma coisa. Ok. Vamos a gente fazer o decide bolão. depois que ganha, mas eu acho que tem que ter. Exatamente, vamos fazer o bolão. Carol, quem vai levar melhor filme? Nomadland. Gustavo, quem vai levar melhor filme? O Sete de Chicago. Você tá... Sério? A pessoa quer perder o bolão, ok. Nomadland vai ganhar melhor filme. Gustavo, quem vai ganhar melhor direção? Vamos pro Thomas Vinterberg, Druk. Carol? A Chloe com Nomadland. Chloe Zhao também. Carol, quem vai levar melhor ator? O Chadwick Boseman. Chadwick. Ai, cuidado com a burra. Chadwick Boseman. Gusta, quem vai ganhar melhor ator? Chadwick Boseman. Chadwick Boseman também. Gusta, melhor atriz? Frances McDormand. Carol? Acho que vai ser a Vanessa Kirby. Vanessa Kirby também. Melhor ator coadjuvante, Carol? O Daniel Kaluuya. Gustavo? Eu vou perder esse bola. Agora você é moralmente obrigado a votar no Lakeith, ok? Você não aceita outro palpite no bolão. Eu queria que ele ganhasse. Eu vou votar no Lakeith, vai. Lakeith Stanfield. Daniel Kaluuya vai ganhar. Melhor atriz coadjuvante, Gustavo? Aqueles que chutam Amanda Seyfried, né? Não, gente, peraí. Eu não sou louco. Eu acho que vai ser a Yoo Jung-yeon, que eu não sei falar o nome, do Minari. Carol? Ela também. Nossa, mas a Bakalova também, né, gente? A gente não falou de Borá. Por que será que a gente não falou de Borá? A gente falou do Bruno caindo no colo do Eminem. Então, assim, nós quase falamos de Borá. Foi a cota do Borá. Eu tô com vocês, a Yoo Jung-yeon vai ganhar melhor atriz coadjuvante. Melhor roteiro adaptado, nós temos Borá, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Gustavo? Nossa, o que Tigre Branco tá fazendo aí? Nossa, Uma Noite em Miami, eu acho, gente, que vai pra Nomadland. Carol? Eu acho que vai Meu Pai. Eu vou em Nomadland também. Melhor roteiro original: Judas e o Messias Negro, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, Sete de Chicago. Carol? Nossa, difícil, né, gente? Olha, complicated, já diria Avril Lavigne. Eu acho que vai Judas and the Black Messiah. Gusta? Eu vou postar em Minari. Pra mim é Judas e o Messias Negro.
o eterno prêmio de consolação da academia. É um ótimo filme. Vamos agora para o nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Pra Assistir de Pantufas. Carolina, passa pra galera a sua indicação de hoje. Hoje a minha indicação, lógico, vai ser na vibe do Promising Young Woman. Eu vou indicar pra vocês algo também sobre assédio e é muito importante que seja assistido, que é o Precisamos Falar do Assédio. Ele é um documentário brasileiro que também foi dirigido por uma mulher. Ele tá na Amazon Prime e é um documentário bem simples. O que ele se propõe a entregar é que foi parada uma van em São Paulo e no Rio, e dentro dessa van as mulheres poderiam entrar para falar sobre assédio que elas viveram. Elas podem ou não se identificar, e o filme é basicamente a história dessas mulheres. Então eu indico ele mais no sentido de que a gente precisa saber o que acontece com o assédio e precisa entender a cultura do estupro que a gente tá dentro pra gente conseguir quebrar isso. Então essa vai ser a minha indicação bem militante. Igual o Promising Young Woman. Muito bom, muito bom. Gustavo, fala pra gente a sua indicação pra hoje. A minha indicação não é novidade para ninguém. A gente já até comentou. Ficou muito marcado o Anthony Hopkins nesse Oscar pra mim, assim, acho que depois do que ele fez nesse filme, poucas pessoas farão, viu? Ele marcou muito. Então minha indicação vai em especial pra ele. O último trabalho que ele fez antes do The Father foi Westworld. Indico de novo, primeira temporada. Eu não vou ser tão bonzinho igual o Luiz foi e indicar a segunda. Primeira temporada de Westworld. Parou aí? Assista a primeira temporada. Parou, gente. 1h30. Assiste 1h30, assim. É uma temporada assim, são 10 episódios. Não existe. Eu desafio nos comentários. Se colocar 3 eu respondo lá no Instagram. Desafio achar um defeito em Westworld. Westworld é perfeita. A abertura é perfeita. Trilha sonora perfeita. Atuações. Roteiro. Primeira temporada. Bom, já ia falar. Westworld tem 2 defeitos: segunda temporada e terceira temporada. Ok. A minha indicação hoje vai ser... Eu vou recomendar um filme chamado Swallow. Eu acho que ficou Devorar em português. Esse filme tá no MUBI. O que é MUBI? Esse filme tá no MUBI. Será que a gente vai falar sobre o MUBI algum dia aqui? Quem sabe? Esse filme tá no MUBI. E ele é basicamente sobre uma mulher que se casa com um filho de um empresário. E ela tá levando uma vida lá com esse filho de empresário. Eles ganharam uma casa nova do pai dele. Passa os dias lá com ele. E ela desenvolve uma compulsão por engolir coisas. E as coisas que ela vai engolindo passam de estranhas pra nada agradáveis. E o filme tem uma série de camadas, mas eu não vou falar muito mais sobre isso. Quem tiver interessado, assista. É um filme muito interessante, um filme que tem uma análise muito curiosa sobre assédio, sobre abuso, sobre a opressão de um relacionamento e o desequilíbrio de um relacionamento heterossexual, desequilíbrio entre o homem e a mulher nesse desenho do relacionamento. Vai ser um pouco divisivo, algumas pessoas podem achar o ritmo um pouco diferente, porque ele é um filme que tem um ritmo mais lento. Quem gostou de Minari não vai sofrer muito, mas é um filme que eu gosto bastante. Carol já assistiu também, né, Carol? Muito bom. Ele é esteticamente chocante também, assim, né? Ele tem uma pegada muito... É lindo a fotografia. Gore, às vezes, é um filme assim. muito bonito, ele é um filme muito bonito, mas ele tem suas esquisitices. Ele choca. Então, assistam. Quem assistir depois põe nos comentários nas nossas redes ou aí no YouTube, onde quer que vocês estejam ouvindo, pra falar o que vocês acharam, tá bom?
Então é isso por hoje, pessoal. Encerramos a corrida do Oscar 2021. Aê! Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. E lembre-se que caso você goste de Zoom, algumas pessoas gostam de Zoom ainda depois desses quase 2 anos, a cerimônia do Oscar é nesse domingo. Justamente por isso, excepcionalmente na próxima semana, o Meia Pantufa vai ao ar na quarta-feira, ao invés de na segunda, pra gente poder repercutir a premiação, ver se os nossos palpites estavam certos e receber as piadas que vocês vão fazer dos palpites que a gente errou feio, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau, Gusta. Tchau, gente. Até a próxima. Lembrem-se de seguir a gente no Instagram e no Twitter, @meiapantufa, seguir a gente no agregador de podcasts favorito de vocês. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva no canal. Se quiser saber dos nossos próximos programas, dos nossos próximos conteúdos, ative o sininho lá para receber a notificação. Muito obrigado por estarem com a gente, por esse bom tempo que a gente falou sobre Oscar. E até quarta-feira que vem. Tchau!